Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Irmãos, hoje eu vou passar a fazer uma série de vídeos pro WhatsApp, né? E tem um plano, né, de futuramente começar a fazer um grupo no WhatsApp, né? Para ajudar os irmãos a iniciar uma reforma, né? Porque nós vemos muitas doutrinas erradas, né, sendo pregadas e o foco da igreja tem sido a prosperidade e não o amor ao próximo, né? Então planejo no futuro, né, criar um grupo para que a gente possa ajudar uns aos outros a tirar toda essa doutrina, né, que foi pregada, esse foco em prosperidade e vitória, né? Para que a gente possa retornar ao evangelho, retornar àquilo que deveria ser desde o princípio, amém? Então, hoje eu gostaria de falar com você, né, a respeito exatamente disso, dos bens materiais, né? A Sagrada Escritura diz em Mateus capítulo 6, versículo 19. A Sagrada Escritura diz assim: Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões perfuram as paredes e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e onde os ladrões não perfuram as paredes nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração, né? Perceba que Jesus não disse no versículo 19, não junte para você não junte tesouros na terra. O que foi que ele disse? Ele diz: não ajunteis para vós tesouros na terra. O que isso significa? Significa que nós não podemos ajuntar para nós tesouros na terra, mas que tudo aquilo que a gente tem que ser dedicado ao reino de Deus, né? Tem que ser usado em prol do reino, para o bem das pessoas, para o bem do próximo. Então ele diz: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e os ladrões perfuram as paredes e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e onde os ladrões não perfuram as paredes nem roubam, né? Então, se eu tenho uma roupa, essa roupa não é para mim. Essa roupa é para ser dedicada ao reino de Deus. Se eu tenho uma casa grande, né? Essa casa não é para mim. Essa casa é para ser dedicada ao reino de Deus, para ser utilizada em prol do reino de Deus. Se eu tenho uma TV, a TV não é para mim, né? A TV é para ser utilizada em prol do reino de Deus, né? E no final do Sermão da Montanha, o nosso Senhor Jesus Cristo disse assim, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Todo o que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína, né? Então, se nós fazemos aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nós edificamos a casa sobre a rocha. Se nós não fazemos aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nós edificamos a casa sobre a areia, né? Então, significa que se nós ajuntamos tesouros na terra, para nós na terra, nós edificamos sobre a areia. Se nós ajuntamos para nós tesouros no céu, nós edificamos sobre a rocha, né? O que isso significa? Significa que todo o bem material, né?
que acontece? Jesus disse: Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça consomem e onde os ladrões perfuram as paredes e roubam, né? Ele disse: Ajunte para vocês no céu. O que acontece? Todo bem material pode acontecer duas coisas com ele, né? Ou ele pode dar algum defeito, ou ele pode ser roubado, né? Isso com todo bem material. Então, todo bem material, ele tem o poder de nos destruir, né? Se nós compramos alguma coisa, tudo que a gente compra para nós tem o poder de nos destruir. Esse celular que eu estou usando para gravar vídeos, ele tem o poder de me destruir. Se ele der algum problema ou ele for roubado, esse celular tem o poder de me destruir. Se a minha TV der algum problema ou for roubada, ela pode me destruir. Por quê? Pelo sentimento que causa a mim quando um bem material meu é destruído. Mas se eu uso um bem material único, não para mim mesmo, com o objetivo de satisfazer a mim mesmo, mas se o objetivo de possuir um bem material é o reino de Deus, então eu não serei destruído. Por quê? Porque tudo que é usado para Deus não tem prejuízo quando é destruído. Por exemplo, se o meu celular eu comprei para mim, então se ele der algum defeito ou for roubado, eu vou ter prejuízo. Vou estar edificando sobre areia. Mas se eu uso o meu celular única e exclusivamente para o reino de Deus, e ele der algum defeito ou for roubado, então na verdade eu não tive prejuízo. Por quê? Porque Deus, ele não precisa do meu celular para continuar a realização da sua obra. Se eu compro um carro para mim, eu posso ser destruído no dia em que esse carro der algum defeito ou for roubado. Então eu vou me sentir muito mal com isso. Mas se o objetivo do carro é o reino de Deus e ele der algum defeito ou for roubado, então, na verdade, eu não tive prejuízo, porque Deus não precisa do meu carro para continuar realizando a sua obra. Então, tudo aquilo que eu compro com o objetivo de me satisfazer, isso se torna uma arma contra mim. A partir do momento em que essa coisa, esse bem material, dá algum defeito ou é roubado. Mas se eu compro alguma coisa dedicando a ela para o reino de Deus, então não é possível que a gente tenha prejuízo. Se o objetivo de possuir aquela coisa é a dedicação para o reino de Deus. Se eu compro para mim, se eu ajunto tesouros na terra para mim, eu estou edificando sobre a areia. Se eu ajunto tesouros no céu, então eu edifico sobre a rocha. Se você compra alguma coisa pensando em você mesmo, você fica à mercê daquilo que você comprou. Você pode perder a sua paz de espírito comprando alguma coisa pensando em você. Você pode ser destruído. As suas emoções, o seu psicológico, os seus sonhos. Mas se os seus sonhos estão em Deus, se o seu sonho é a edificação e a propagação do reino de Deus, então o seu sonho é indestrutível. Porque Deus é onipotente, é todo-poderoso e ele pode continuar realizando o reino dele sem precisar dos seus bens materiais. Então, tudo que você fizer, faça pensando no reino de Deus e você nunca vai ter prejuízo. Porque mesmo que você perca aquele bem material, Deus não vai ser afetado com isso. Então, tudo que você fizer, faça pensando no reino de Deus. Se você comprar alguma coisa pensando em você mesmo, você edifica sobre a areia. Se você comprar alguma coisa pensando no reino de Deus,
e dedicando única e exclusivamente para o reino de Deus, você edifica sobre a rocha. E nada vai poder te destruir, nada vai poder tirar a sua paz de espírito. Claro que você não vai ficar feliz quando alguma coisa sua der algum defeito ou for roubada, mas a sua paz de espírito vai estar no seu coração se você usava aquilo em prol do reino de Deus. Amém? Então, quando se incentiva nas igrejas que as pessoas adquiram bens materiais para elas, pensando nelas, única e exclusivamente nelas, o que se está fazendo é atrair as pessoas para uma armadilha. Está fazendo com que as pessoas ajuntem tesouros sobre a terra. E isso é edificar sobre a areia. Porque no dia em que, aqui, como nosso Senhor Jesus Cristo disse, onde a ferrugem e a traça consomem, e onde os ladrões perfuram as paredes e roubam. Então, no dia em que a ferrugem consumir ou então os ladrões roubarem, as pessoas vão ser afetadas com isso. Se você, ouve, se você é incentivado a comprar bens materiais pensando em você, você está armando uma armadilha para você mesmo, né? As pessoas são incentivadas dentro da igreja a comprarem bens materiais e dedicarem única e exclusivamente para elas, e assim elas estão armando armadilha contra elas mesmas, porque no dia em que esse bem material der algum defeito ou for roubado, as pessoas vão perder sua paz de espírito. Mas se elas forem dedicadas, se elas forem ensinadas a dedicar seus bens materiais para o reino de Deus, então elas jamais vão ter prejuízo, ainda que esse bem material dê defeito ou seja roubado. Por quê? Porque o objetivo é o reino de Deus. E no dia em que você perder esse bem material, o reino de Deus não vai ser afetado, porque Deus é onipotente. Amém? Então, é esse o sentido do Sermão da Montanha. Essa é a suprema sabedoria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você compra alguma coisa pensando em você, você edifica sobre a areia. Se você compra alguma coisa pensando no reino de Deus, você edifica sobre a rocha. Então, esse é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não ajunteis para vós tesouro sobre a terra, ajunte no céu, onde os ladrões não minam, nem roubam e onde a traça não corrói. Amém? Então, essa é uma das primeiras palavras que eu gostaria de deixar para você, para que você me ajude a realizar uma reforma, dentro do ambiente cristão. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E no futuro eu pretendo criar um grupo para que a gente possa fazer estudo bíblico. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.